A história é a seguinte: um jogador de futebol americano morreu e foi pro céu. Ele vê um jogo acontecendo, percebe que tem um homem na linha lateral com um chapéu, gravata, casaco. Ele vê São Pedro e pergunta: aquele é Paul Brown? São Pedro responde: não, aquele é Deus, fantasiado de Paul Brown. Essa é uma tradução livre de uma das entrevistas do episódio de Paul Brown na série A Football Life, mas que representa bem essa dinastia do Cleveland Browns. Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal do YouTube que leva meu nome. Eu sou o Gabriel Aragão Rodrigues Pereira e hoje venho falar da dinastia de Cleveland Browns na NFL dos anos 1950. É importante, antes de mais nada, dizer que a equipe do Ohio, antes mesmo de entrar na NFL, já era multicampeã. Ela nasce na AAFC, All-America Football Conference, liga que eu já falei bem por cima em outros vídeos que aparecem num card aí na sua tela. E de todas as temporadas, a equipe com parceria de Paul Brown foi campeã em absolutamente todas elas, com 52 vitórias em 59 partidas na All-America Football Conference. E considerando todo esse sucesso e já a popularidade que a equipe adquiriu, ela foi uma das 3 que entraram para a NFL na fusão AAFC, National Football League, e logo de cara já mostrou sua força. Baltimore Colts e San Francisco 49ers, os outros times que a NFL aderiu junto com o Cleveland Browns, sofreram na sua primeira temporada de liga. Os Browns, por outro lado, nem um pouco. Burt Bell, o comissário da tradicional National Football League, a NFL, decidiu marcar o jogo entre os Browns, campeão de todas as temporadas da AAFC, contra o Philadelphia Eagles, campeão de 1949, ou seja, a temporada anterior da NFL. E o resultado foi verdadeiramente surpreendente. A equipe do Ohio venceu por 35-10. E não só isso, a temporada deles não acabou só no jogo inaugural, mas venceram a conferência em que estavam e o título da liga. A vitória por 30-28 contra o Los Angeles Rams foi apenas a primeira de 6 participações seguidas do Cleveland Browns em final de NFL durante aquele período. As 3 finais que se seguiram, Cleveland bateu na trave. Vitórias por uma posse de bola, tanto para Rams como para Lions, além de derrota por 1 ponto para novamente Detroit Lions, com passe do quarterback Bobby Lane, faltando apenas 3 minutos para o fim da partida. 2 times que geralmente são uma grande piada para a liga, na época davam muito trabalho um para o outro. Detroit, inclusive, que só foi perder um jogo de playoffs na final seguinte para o Cleveland Browns, dessa vez por 56-10. Primeira derrota em playoff para o Detroit Lions foi logo contra o Cleveland Browns numa final por 56-10. Além da temporada de 1954, os Browns voltam a vencer o título em 55, com nova vitória sobre os Rams. A temporada seguinte não só teve a ausência dos comandados de Paul Brown pela primeira vez em 6 temporadas, mas também não teve nem a equipe do Michigan, nem a equipe da Califórnia. Mas esse ato termina logo no ano seguinte, quando Detroit marca 59 pontos na final contra 14 dos Browns. Depois de mais uma derrota sofrida em final, os Browns só foram vencer o título novamente em 1964. Os principais nomes dessa grande dinastia dos Browns, além de, claro, o lendário técnico que eu já falei incansavelmente nesse vídeo e falarei ainda mais, Paul Brown, temos os jogadores do Hall da Fama, o guard Bill Willis, o end Dante Glue Fingers Lavelli, o center Frank Gatzke, o defensive end Len Ford, o offensive tackle e kicker, um dos melhores da história, Lou Groza, o end Mark Speedy, o fullback Mary Motley, o tackle Mike McCormack e o quarterback Otto Graham. Não, Jim Brown, um dos melhores jogadores da história do futebol americano, não fez parte da melhor era do Cleveland Browns. Apesar de sim ter sido treinado por Paul Brown. Além desses grandes jogadores da história do futebol americano, tivemos o lendário técnico do rival Pittsburgh Steelers, Chuck Noll, jogando na equipe como guard por 6 temporadas. Não só ele, mas o técnico com maior quantidade de vitórias na história da NFL, Don Shula, jogou na equipe por 2 temporadas e depois deu no que deu, o grande técnico do lendário Miami Dolphins, que venceu o título da NFL de maneira invicta pela primeira vez no formato 14 jogos. Mas, como nós falamos também muito do Detroit Lions, eu acho importante pontuar, apesar desse vídeo não ser sobre a equipe do Michigan, que a franquia teve
uma série de jogadores também no Hall da Fama. 9. Não vou falar quais, porque estamos aqui para falar de Cleveland Browns, tá certo? Mas o que faz a dinastia do Cleveland Browns ainda mais especial não é só o sucesso em campo, mas sim as inovações do técnico Paul Brown. Porque sucesso em campo, como você pôde ver durante o vídeo, foi até dividido com Los Angeles Rams e Detroit Lions. Mas as inovações são fantásticas para o futebol americano e são usadas até hoje. Por exemplo, o tiro de 40 jardas do college football que a gente vê quando os jogadores fazem para sair do college football no Scouting Combine, que é um evento que acontece todo ano, que precede o draft, foi inventado por Paul Brown em seus treinos, que serve para avaliar tanto a aceleração como a velocidade de um jogador, que são coisas diferentes. O pocket para proteger o quarterback, ou seja, aquele círculo, entre aspas, semicírculo, que os jogadores de linha ofensiva fazem para proteger o quarterback, foi uma inovação também criada pelo técnico Paul Brown. Hoje é costume dos times da NFL, não só da NFL, mas qualquer time que jogue futebol americano, é costume aprender suas jogadas que o técnico desenha num playbook, num livrinho de jogadas desenhadas para o jogador ver tanto o nome e a função que ele tem durante a jogada. Pois bem, inventado também por Paul Brown, já existia, é claro, jogadas que o técnico instalava e os jogadores aprendiam suas respectivas funções com o nome que ela tem. Mas ele foi o primeiro a botar ali como caderninho para os jogadores estudarem tudo bonitinho, certo? E aproveitando que estamos falando sobre jogadas, a comunicação em campo pelo Paul Brown foi implementada da seguinte forma e foi evoluindo da seguinte forma também. Primeiro, ele pegava jogadores da linha ofensiva e substituía. Não é comum você substituir jogadores da linha ofensiva, mas ele os substituía para cada jogada. Ele passava e o jogador da linha ofensiva falava no huddle, que é aquela reunião entre jogadores, o que cada um tem que fazer. Ou seja, tem o nome da jogada, o jogador que entrou, o jogador da linha ofensiva que entrou, vai lá e fala para todo mundo. Depois disso, ele decidiu criar um sistema de rádio, que ele colocou no capacete dos seus jogadores, no caso do quarterback, e de vez em quando, até uma peculiaridade, dava interferência. Então, às vezes, durante partidas, por exemplo, em Nova York, era capaz de um jogador do Cleveland Browns, o quarterback, digamos que o Otto Graham, que estivesse em campo, pegasse o rádio da polícia, comunicação da polícia. Isso acabou sendo proibido. Mas voltou anos mais tarde, como você pode ver na sua tela aí, do próprio Cleveland Browns, o técnico Kevin Stefanski falando com o quarterback Baker Mayfield, e como você pode ver no capacete, tem um adesivo verde, que indica que esse jogador tem um capacete com sistema de rádio. Tem, até hoje, inclusive, uma inovação para este século, foi o rádio em um jogador de defesa. Ou seja, agora não só quarterback, mas um jogador que o técnico escolhe na defesa passa as jogadas defensivas para o resto da unidade defensiva. Não bastasse tudo isso, Brown ainda instalou um sistema de estudar seus oponentes. O time senta para ver os vídeos do time que ele vai jogar contra na partida seguinte. Além disso, uma mudança pela segurança dos jogadores. Por exemplo, você está vendo este capacete aqui, que eu peguei dos Raiders, por exemplo. Não existia isso aqui, ó, a face mask. Não existia. O que acontece é o seguinte: o seu quarterback, estrela da liga, Otto Graham, sofreu uma cotovelada no queixo e teve que receber 15 pontos no queixo. Você pode ver aí a imagem do estrago que fez. E aí o técnico da equipe do Ohio decidiu encomendar uma proteção nesta região aqui, que foi primeiramente de plástico, depois virou uma barra. E aí foi evoluindo até a maneira que temos hoje. E essas são as invenções de Paul Brown. E com isso, a gente acaba de falar da dinastia do Cleveland Browns durante a década de 1950 na NFL. Se você curtiu este vídeo, deixe o seu like, compartilhe, espalhe a palavra da NFL. Além disso, se inscreva no canal para receber mais vídeos da série de dinastias, da série de histórias e muitas outras que vão aparecer por aí mais pra frente. Me siga no Twitter para pitacos sobre futebol americano, mas não só, também basquete, futebol, hóquei, beisebol. O que der na telha, com uma pitada a mais de clubismo, é verdade. @GabrielAragaur, novamente @GabrielAragaur, G-A-I-R das iniciais, maiúsculo. Além disso, também Instagram, @Aragao06. Novamente se inscreva, deixe seu like, compartilhe, curta, comente, faça este canal comigo. Não só isso, mas também me siga no Twitter, @GabrielAragaur, G-A-I-R das iniciais, tudo em maiúsculo, e no Instagram, @Aragao06. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até do começo ao fim, e é isso, eu vou ficando por aqui. Abraço!